Vamos ver a relação entre a literatura de cordel e as figuras de barbante. Vocês estão me vendo por aí no mundo real e virtual fazendo. Para o verso bonito, agora eu dou asa e vocês adivinham que aqui tem uma casa. A casa é tão linda para nela dormir, num passe de mágica logo vai sumir. Um mágico perfeito não conta os segredos, mas trança o barbante por entre os seus dedos. Um dedo trançado é mágica pura ou mesmo é roupa que descostura? E aí seguem os poemas e as histórias rimadas com figuras de barbante. E aí vocês podem pensar, mas será que o César está fazendo tem alguma relação? Vamos compreender isso. Eu conheço as figuras de barbante por meio da minha amiga Silvia Lopes, e ela veio, esse movimento, essa arte das figuras de barbante apareceu na minha vida num momento muito interessante, que eu dava palestra de literatura de cordel, e aí eu queria explicar para as pessoas que o nome literatura de cordel não vinha pelo fato dos folhetos estarem pendurados em barbantes do Nordeste, que é uma coisa que as pessoas falam, né? Até livro didático tem. O cordel tem esse nome porque era pendurado em barbante, vendido em feira. Sim, até aí tá tudo certo. Aí a pessoa completa com um equívoco, que eu acho, claro. Do Nordeste. Esse nome é ibérico, é de Portugal, porque em Portugal as pessoas penduravam barbante, vendiam em feira em Portugal. O nome não é nordestino. Prova disso que até os anos meados do século passado, esse nome, literatura de cordel, não era conhecido no interior do Nordeste. As pessoas no interior do Nordeste, até bons anos do século passado, chamavam o que hoje a gente chama de cordel romance, folheto, história de Trancoso, ou seja, o nome literatura de cordel é bem posterior à forma. Eu queria mostrar isso na minha palestra de cordel e acabei aprendendo algumas figuras bem simples, aquelas, né, o pé de galinha, aí que vira flor, que vira flecha, que vira o peixe. Então eu criei alguns poemas para algumas figuras com um barbante, para depois eu parava e falava qual a relação disso com o cordel, e aí eu tinha aquela explicação teórica sobre a minha posição, quero deixar bem claro, a minha posição de que esse nome não é nordestino, esse nome é ibérico, né? E as pessoas confundiam quando falavam que esse nome, que o cordel tem esse nome porque era pendurado em feira do Nordeste. É um equívoco. E aí eu usava essa estrutura. E eu percebia nessas minhas palestras, nas contações de história, né? Enfim, nas minhas atividades com o público, que quando eu começava a mexer com barbante, as pessoas ficavam hipnotizadas. Quando eu começava a mexer com barbante e colocar a rima, as pessoas entravam no clima. Quando eu mexia com barbante e dizia, eu me socorro e agora para vocês eu faço um cachorro. E eu fazia, e agora eu faço minha propaganda que o cachorro do barbante anda. Aí a galera ficava e fica até hoje, porque eu uso o barbante, as figuras de barbante com rimas em várias palestras minhas. É um momento em que as pessoas ficam mais conectadas. Então eu comecei a perceber que para mim ia ser apenas um recurso para eu dizer um equívoco que está rolando por aí. Né? Então eu falar, vamos, para não dizer aquela coisa chata, batida, não é de Nordeste, é de Portugal, não sei o quê. Eu comecei a usar esse recurso com rima. E aí eu vi que tinha uma coisa muito forte aí. Né? Era pegar um barbante, enrolá-lo e começar a contar uma história e fazer assim, assim, assado, as pessoas iam ficando hipnotizadas. E aí eu fiquei durante algum tempo assim. Quando eu comecei a aprender inglês, eu estou falando de uma época, pessoal, em que não tinha nem internet. Não tinha nem internet em celular, há 15, 20 anos, eu nem sei quanto tempo. O YouTube, assim, era uma coisa, vídeo na internet era dificílimo, a gente nem tinha acesso a isso. Quando eu aprendi a falar inglês, meu mundo se abriu, uma história muito bacana essa, eu realmente tinha uma versão à língua inglesa, quando eu aprendi a falar inglês, eu falei, uau, que incrível. Aí eu descobri que eu poderia aprender várias figuras lendo livros em inglês. E aí eu comprei dezenas e dezenas de livros em inglês, eles têm uma arte chamada String Figures, e aí você compra pelo correio, né, por aqueles sites de sebos e tal, e algumas viagens que eu fiz para fora eu comprei também, e eu comecei a ler sobre a arte de fazer figura e contar história em verso. Então eu criei um trabalho chamado Barbante à Rima,
no qual a gente tem um curso online hoje, e aí eu conto histórias em versos com figuras de barbante. Como eu também falo de literatura de cordel, e também faço as contações de histórias em rimas com figuras de barbante, eu tomei um cuidado muito grande para que as minhas histórias contadas com figuras de barbante não necessariamente tivessem as estruturas da literatura de cordel. Porque olha que cilada que eu me meti, na verdade é essa. Eu quis mostrar para as pessoas que a literatura de cordel brasileira, nordestina, não tinha a relação com o barbante, e eu acho que não tem mesmo, né? É totalmente separado. O que a gente chama de literatura de cordel aqui no Brasil é poesia, e aí eu usei uma coisa muito legal e as pessoas, claro, que confundem. Então, o meu cuidado aqui nas figuras de barbante foi usar poucas histórias na forma de literatura de cordel. Claro, também não fiquei preso a isso. Eu sei que desse meu repertório com figuras de barbante, eu me lembro de uma só, que é feita em cestilhas de cordel. Todas as outras histórias que eu conto com barbante, eu uso soneto, eu uso quadrinhas, eu uso formas mais soltas de poesia com rimas, mas sem seguir a nenhuma tradição, porque também foi uma maneira que eu encontrei para diferenciar. Você hoje pode contar suas histórias rimadas com figuras de barbante nas modalidades de cordel? Claro que você pode. Você pode fazer um belo galope à beira-mar, que é uma modalidade da literatura de cordel, é uma estrofe de 10 versos com versos de 5 sílabas, cada verso tem 2 módulozinhos de 5 sílabas, e aí você pode fazer uma história em galope à beira-mar e contar a sua história com as figuras de barbante, claro que você pode. Você pode fazer uma oitava de cordel, uma estrofe de 8 versos, seguindo aquelas posições de rimas todas, contando a sua história. No meu caso, eu procuro não me encaixar muito. Quem sabe um dia eu volte e faça mais histórias com barbante na forma de cordel. Hoje, as minhas histórias com figuras de barbante, elas estão dissociadas ao cordel. Lembrando que as figuras de barbante é um movimento diferente da cama de gato, que nós brasileiros chamamos de cama de gato. No Brasil, e eu falo isso sem medo de errar, nós não temos o costume de fazer figuras de barbante. A gente faz cama de gato. Então, por exemplo, cama de gato eu faço esse movimento aqui, né? Dedão, dedão, dedinho, dedinho, e uso o dedo do meio. E eu passo para o meu colega fazer a sequência dessa brincadeira. A figura de barbante geralmente começa com o indicador, né? E aí eu vou fazendo as movimentações para elaborar as minhas figuras todas. Por que eu afirmo que nós brasileiros não temos muito o costume de fazer figuras de barbante? Porque eu visito escolas. Eu visito dezenas de escolas todos os anos. E quando eu apresento as figuras de barbante, eu pergunto para um grupo de 300 alunos. E eu visito escolas no Brasil inteiro, periferias e colégios muito caros. Enfim, eu tenho como escritor, há mais de 20 anos rodando o Brasil, em escolas eu tenho um conhecimento de escolas por basicamente grande parte dos estados brasileiros, de diversas situações culturais, econômicas e sociais. E aí eu pergunto, quem sabe fazer figura de barbante? Aí a maioria das crianças sabe fazer a cama de gato, que é o jogo cooperativo, que é muito interessante, mas figura de barbante, ó, a que a mais aparece é o pé de galinha, né, que é a flor, que vira flecha, que vira o peixe, né? Muitos não sabem fazer isso, mas assim, não tem um costume da tradição brasileira de contar histórias com figuras de barbante, exceto em alguns povos tradicionais, e claro, sempre há exceções, estamos falando de um país gigantesco, de uma realidade super diversa, mas eu conheço isso, já faço isso há muitos anos, em escolas, e as escolas são um reflexo da sociedade. Muito raro, gente, muito raro você encontrar uma pessoa que saiba fazer 4 figuras. Raríssimo uma pessoa que sabe contar uma história com figura de barbante. Então por isso que eu criei esse meu trabalho chamado Barbante à Rima, no qual eu ensino as pessoas a contarem histórias rimadas com figuras de barbante. E aí, para a pessoa ter um recurso na sua apresentação artística, seja um palestrante, um contador de história, um bibliotecário, um professor, ou quem quer que queira esse recurso belíssimo, que chama muito a atenção, onde você pode passar o teu conteúdo com a poesia e com essa mágica, né, que é
visualmente é muito bonito e não tem como as pessoas não ficarem encantadas. Então, para finalizar o nosso vídeo, deixar claro, não há nenhuma relação entre a literatura de cordel e as figuras de barbante, nenhuma. Né? Uma é uma manifestação de povos nativos, de povos tradicionais, né? Povos indígenas do mundo inteiro, as pessoas usam. A outra é nordestina, brasileira, sertaneja, centenária, não é milenária. A literatura de cordel não tem nada de milenar, não é, é centenário, que dessa maneira como a gente conhece, é centenário. Agora, claro, formas de improviso, embora o cordel não seja improvisado, mas está conectado a uma manifestação de improviso, formas de poesia contada em verso, aí sim é milenar, não como o que a gente chama de cordel. E as figuras de barbante é esse movimento de você fazer dezenas ou centenas de figuras e contar histórias. No meu caso, eu criei esse curso chamado Barbante à Rima, no qual eu ensino você a contar histórias em verso, rimadas, com figuras de barbante. Não necessariamente na forma de literatura de cordel. Como eu falo dos dois temas, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Então, se você quiser contar a sua história em rima na forma de cordel com figura de barbante, claro que pode, você como artista pode fazer tudo isso. Inclusive, eu quero falar um pouco da liberdade que nós artistas temos. A gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser. A gente pode criar, recriar, recontar, reinventar da maneira que for possível e que a gente se sentir bem. Eu me senti muito bem quando eu descobri as figuras de barbante sem muita pretensão. Depois que eu aprendi a falar inglês e descobri que eu poderia ler e aprender a fazer aquelas figuras todas, e eu falei, uau, isso aqui deu um espetáculo. E criei espetáculos e criei oficinas e hoje ajudo as pessoas a levar adiante essa arte do barbante da rima. Olha que coisa boa, eu não preciso ficar preso a nada, eu posso contar aquilo que está pulsando no meu coração e é isso que eu recomendo para vocês. Ok? Se vocês quiserem conhecer os cursos, tanto de literatura de cordel, para professor, para quem quer escrever, quanto de contação de história, as informações estão todas disponíveis em algum lugar deste super vídeo. Um beijo, pessoal. Valeu!